Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, né? Boa tarde, Eronides. Tudo bom, querida? Boa tarde, Silvia. Que bom, né? Que bom. Vamos dar boa tarde também para a nossa querida Miriam Becker, que está aqui nos bastidores. Boa tarde, Silvia, todos. Boa tarde, Vera Parente também conosco. Boa tarde, Verinha. Tudo bom, querida? Minha querida Maria de Fátima Enes também. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Que bom que vocês estão aqui, né? Muito bem. Não sei há quanto tempo a gente não faz esse estudo, porque eu tenho tido muitos compromissos e volta e meia tenho que cancelar nosso estudo, né? Mas, graças a Deus, hoje estamos aqui. Graças a Deus. Muito bem. Bom, eu vou pedir para a minha querida Eronides fazer para a gente a leitura de uma ambientação. Você tem um livrinho aí, Eronides? Tem, está aqui na minha mão. Ok. Qual é o livro? Nós vamos ler a lição 71, em nosso trabalho, no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Ok. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros, deveria criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar, onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto,
que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação, nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos e a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Graças a Deus. Né? Muito bem, gente. Vamos então agora, né? Elevar o nosso pensamento a Deus e acompanhar a nossa prece de abertura. Ok? Então vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta tarde para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na compreensão do que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. E todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito, comentado, estudado na tarde de hoje. É assim? Em teu nome, Pai. Em nome de Jesus e de toda a espiritualidade amiga que coordena os nossos estudos, damos como iniciado o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, livro Painéis da Obsessão. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Gente, Eunides, agora vamos ler um trechinho do Evangelho, por favor, um trechinho pequenininho. Sim. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A questão é a número 20. É repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte, senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, o depreciando, sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazer, senão para nisso se comprazer com um sentimento de malevolência e de alegria em encontrar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançando um véu sobre o mal para o público, limita-se a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para o estudar e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal. Nosso livrinho está quase no final, né? Estamos no capítulo 27, e vamos começar hoje, né? O capítulo 27, que é a recidiva de Argos, né? A recaída de Argos, né? Então, vamos lá. Eunides, querida, começa a ler aí para a gente, e aí, quando for, eu peço para você parar, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. O amigo doutor Lustosa, que reservara alguns dias para estar comigo na comunidade,
na qual era um cooperador valioso ao lado de outros obreiros diligentes, na primeira oportunidade, porque soubesse do meu interesse em recolher apontamentos sobre as técnicas e ocorrências variadas em torno da obsessão, tanto quanto da interferência dos espíritos na vida das criaturas, sugeriu-me acompanhar no ambulatório médico o atendimento de alguns enfermos que residiam no bairro e recorriam àquele reduto de amor. Ok, olha só que interessante aqui, né? Aí o Manuel Filomeno está falando desse doutor Lustosa, né? Que vem acompanhando todo o trabalho. E o Manuel Filomeno, ele diz aqui que o doutor Lustosa sabia do interesse dele, né? Sabia do interesse dele em pegar tudo quanto fosse orientação a respeito das técnicas desenvolvidas para a obsessão, né? Tudo relativo à obsessão, o que os espíritos menos felizes utilizavam e tudo mais, para interferir, né, na vida das pessoas. E aí sugeriu que ele acompanhasse, né, o doutor Lustosa no ambulatório médico, né, acompanhasse lá o atendimento, né, a alguns enfermos que residiam no bairro, né, e que recorriam àquele local. Né? Eu imagino aqui que, naturalmente, esse ambulatório seja um ambulatório físico, né? Não seja um ambulatório do plano espiritual. Estou entendendo aqui que seja um ambulatório físico e que a espiritualidade vai lá observar. Achei super interessante isso, se é que é mesmo um ambulatório físico, né? Interessante que a espiritualidade esteja presente. Vamos continuar lendo para confirmar se é mesmo ou se é um ambulatório do plano espiritual. Vamos lá. Pois é, parece próximo daqui, né? Pois é. Vejamos o que é. Devotados médicos e enfermeiros, odontólogos e auxiliares ofereciam gratuitamente suas horas de repouso e outras à beneficência em favor dos muitos aflitos que ali chegavam batidos pela dor. Nem todos possuíam a formação espírita. No entanto, se caracterizavam pelo sadio propósito de bem servir. O pequeno edifício reservado a este mistério era parcamente equipado. Inicialmente, fora destinado a serviços de atendimento às crianças internas, aumentando a sua capacidade de benefícios à medida que novas tarefas de socorro foram surgindo. Agora, o número dos que ali se beneficiavam ascendia a milhares de pessoas. A irmã Angélica, sempre vigilante, na razão direta em que as atividades se multiplicavam entre os seus pupilos, sob a inspiração de Jesus, convidava novos obreiros do amor em nosso plano, que assumiam responsabilidades administrativas e de auxílio nos respectivos novos setores. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, parece que é no plano espiritual. Né? Eu estou achando que é no plano espiritual, pelo que ele está dizendo aqui, né? Então, ele diz... Embora próximo daqui. Ele diz, devotados médicos, enfermeiros, odontólogos, auxiliares, ofereciam gratuitamente suas horas de repouso. Aí pode ser que fosse do desprendimento do sono, né? No desprendimento do sono, essas pessoas da área de saúde iam até esse plano, né? Esse local no plano espiritual para prestar atendimento. Aí ele fala, né? Ofereciam gratuitamente suas horas de repouso e outras a benefício em favor dos muitos aflitos que ali chegavam batidos pela dor. Ele fala, nem todos possuem a formação espírita. No entanto, se caracterizavam pelo sadio propósito de bem servir. Né? Ou seja, não necessariamente todas as pessoas da área médica que eram levados pelo desprendimento do sono para esse trabalho tinham conhecimento espírita, mas desejavam ser úteis, né? Vamos seguindo nessa linha agora para ver se realmente pelo que eu estou entendendo, me parece que é no plano espiritual. E ele continua. O pequeno edifício reservado a esse mistério era parcamente equipado. Aí ele diz, inicialmente fora destinado aos serviços de atendimento às crianças internas, aumentando a sua capacidade de benefícios. E à medida que novas tarefas de socorro foram surgindo. Agora ele diz que o número dos que ele se beneficiava ascendia a milhares de pessoas. Né? E aí ele vem com a irmã Angélica. A irmã Angélica é um espírito. Né? Então, a irmã Angélica, sempre vigilante,
na razão direta em que as atividades se multiplicavam entre os seus pupilos, sob a inspiração de Jesus, convidava novos obreiros do amor no nosso plano, né, no plano espiritual, que assumiam responsabilidades administrativas e de auxílio nos respectivos novos setores. Eu estou entendendo até aqui que é uma instituição do plano espiritual, né? Obviamente, aqui me parece muito próxima da Terra. Ou até mesmo o que poderia ser, né? Quando ele diz aqui, o pequeno edifício reservado a esse mistério. Pode ser até mesmo que esse edifício fosse algum local específico no plano material onde era feito esse trabalho, não sei, pelos espíritos, né? Vamos caminhar mais um pouquinho na leitura para a gente entender. Para aquele núcleo, rogar a cooperação valiosa. Eunice, a Miriam Becker está dizendo aqui que eu acho que é um laboratório aqui na Terra. A Miriam está falando. E aí ela fala, mostra o auxílio da espiritualidade aos médicos daqui. Pois é, vamos ver, né? Porque pode ser também, né, amiga, que seja um ambulatório na Terra e que esses médicos, essas pessoas, atendessem gratuitamente ali, né? Também pode ser que seja, né? Vamos continuar para a gente tirar nossa dúvida. Porque as pessoas que são atendidas, beneficiadas, que ele chama milhares de pessoas, eu suponho que sejam pessoas encarnadas, né? Pois é. Eu estou com um pouco de dúvida ainda, né? Justamente quando ele fala milhares de pessoas, a gente demais, entendeu? Para ser atendida num lugar tão pequeno, né? Tão pequeno e com tão poucos recursos, né? Sim. Então, não sei. Vamos lá, continuando. Então, para aquele núcleo, rogar a cooperação valiosa do Dr. Disseu de Campos, que fora na Terra, respeitável professor de medicina e cientista, que reservava o tempo excedente das suas aulas à investigação de parasitas, havendo deixado uma vasta contribuição à pesquisa especializada. Aquecendo, o trabalhador reuniu alguns dos antigos colegas e ex-alunos, ora libertados do corpo, assumindo a direção espiritual da singela clínica. Olha só, então agora está me parecendo já que é na matéria. Realmente, porque devia ser, talvez fosse realmente uma clínica pequenininha, né? Uma clínica pequenininha aqui na matéria, mas que tinha um trabalho espiritual enorme, né? Enorme, né? Porque você vê todos esses trabalhadores e tudo mais, né? Mas vamos seguindo, Eunice, vamos seguindo. Fui-lhe apresentado e a sua inteligência, aliada à bondade espontânea, cativaram-me de imediato. Sorridente, falou-me com naturalidade. Como sabemos que todos os males que atingem o corpo procedem do espírito, aqui inspiramos os colegas encarnados a receitarem menos drogas, evitando-se intoxicações orgânicas, para melhor reequilibrarmos o psiquismo dos nossos clientes, que se devem ajustar à saúde e preservá-la. Considerando-se a região em que se localizam os nossos serviços, a maior incidência de enfermidades é decorrente dos problemas sociomorais, da fome, das distonias nervosas, da falta de higiene, com alta incidência parasitológica em crianças e adultos. Assim, cuidamos de esclarecê-los e reeducá-los quanto possível, encaminhando-os a outros setores onde se podem beneficiar, recuperando-se com maior segurança. Somos partidários das modernas técnicas da psicossomática, ora em aplicações tímidas entre os colegas encarnados, com possibilidades futuras mais amplas. Pelos conhecimentos de que dispomos em nosso campo de realização, melhor aquilatamos sobre os resultados providenciais da psicoterapia em quaisquer patologias que defrontemos. Os nossos clientes, deste modo, além da assistência espiritual que passam a receber desde a primeira consulta, companheiros nossos inscrevem-nos em suas agendas de ação externa e visitam-nos nos lares
dispensando-lhes o concurso espiritual possível. São induzidos pelos nossos facultativos encarnados ao tratamento acadêmico, como é natural, mas também a mudança mental de atitude perante a vida. Nem todos se recuperam bem, se depreende, porque saúde e doença constituem um binômio normal da realidade biológica. E como a morte é a etapa final do corpo, ninguém se lhe eximirá a presença. Todavia, podemos e conseguimos diminuir a carga das aflições e doenças, com especialidade nos que se fazem dóceis às instruções recebidas e à prescrição médica que lhes é recomendada. Perfeito. É na Terra. É na Terra a clínica, né? A clínica é na Terra, efetivamente, e aqui ele está mostrando muito interessante como a espiritualidade dá toda uma existência a essa pequenina clínica muito pobre, onde todos os agentes de saúde trabalham gratuitamente em seus horários livres, né? Ou seja, os encarnados doando amor e os médicos da espiritualidade também ali dando todo o seu concurso, todo o seu apoio aos pacientes, né? E ele diz que não apenas ali na clínica, mas também quando eles voltam para casa. Olha que lindo, né? A amiga está colocando aqui, mostrando o auxílio, né? Da espiritualidade aos médicos daqui. Exatamente, amiga, exatamente. Olha que legal que ele fala aqui, né? Como sabemos, logo que ele inicia esse pedaço que a Eunice leu, como sabemos que todos os males que atingem o corpo procedem do espírito, aqui inspiramos os colegas encarnados a receitarem menos drogas, evitando-se intoxicações orgânicas, para melhor reequilibrarmos o psiquismo dos nossos clientes, que se devem ajustar à saúde e preservá-la. Olha que legal, né? Vocês vejam que sempre, né, nos livros, na literatura espírita, os espíritas estão sempre nos afirmando que as doenças, elas estão no espírito. Elas têm a sua origem no espírito. É o espírito que é doente. E porque o espírito é doente, ele acaba fazendo com que o corpo apresente doenças, né? Então, nós temos o espírito que está doente, está em desarmonia. Essa desarmonia acaba passando pelo perispírito e eclodindo no corpo físico. Então, aí nós temos uma explicação muito boa, né, se nós observarmos, para aqueles casos em que pessoas trabalhando em meio a várias outras contaminadas não se contaminam. Por quê? Né? Por quê? Por isso. Porque aquelas pessoas, elas criaram, né, as condições adequadas para que aquelas doenças que muitas vezes já estavam dentro delas em germe, né, eclodissem, né, pelo seu comportamento, pela sua maneira de ser, pelo tipo de vida que levam, por resgates, talvez, de vidas anteriores, não é? Que aquela doença pode ter um componente kármico, e outras que não têm, né? Não têm esse comprometimento, não criam essas condições, não permitem que a doença, né, não criam condições para que a doença se externe, mesmo estando em contato direto com pessoas contaminadas. Isso é uma coisa muito interessante da gente observar, né? Eu vejo, às vezes, né, a pessoa fala, nós queremos saber por que, né, que algumas pessoas têm resistência. Eu lembro disso, se falava muito na pandemia, né? Por que alguns médicos estão ali no contato direto com os pacientes enfermos e não se contaminam, né? E aí eu quero saber se a pessoa tinha algum componente específico do organismo, alguma coisa assim, que servisse de uma espécie de bloqueio, né, para aquilo. Mas não, quando a gente observa sob o ponto de vista espiritual, é a maneira de ser da pessoa, né, que possibilita isso. Vamos cumprimentar aqui a nossa querida Aurélia, que chegou também. Boa tarde. Oi, Aurélia. Boa tarde, querida. Tudo bom? E aí vamos continuar aqui vendo, gente. Olha que interessante, né? E aí ele diz que
né, que eles vão inspirando os médicos da Terra para que receitem menos remédios, menos drogas, né, e que busquem a conversa com os pacientes. Tipo aquilo que Jesus fazia, né? Vai e não peques mais se não quiseres que algo pior te aconteça. Né? Tem a medicação, mas tem também, naturalmente, uma orientação, né, de mudança de comportamento, de repente, aqui como ele está falando, hábitos melhores de higiene e tudo mais. Aí ele fala, né, considerando-se a região, né, imagino que isso aqui seja na Bahia, e a Bahia tem muita pobreza, né, muita miséria. Também pensei isso. Exatamente, né? E aí diz, considerando-se a região em que se localizam os nossos serviços, a maior incidência de enfermidades é o quê? Decorrente dos problemas sociomorais. Olha isso. Sociomorais da fome, das distonias nervosas, da falta de higiene, com alta incidência parasitológica em crianças e adultos. Né? Claro, vivendo naqueles guetos, naqueles mangues, naquelas palafitas, naquela situação toda, é muito possível, né? É muito propício, na verdade, para você se contaminar naquela ambiência. Né? Aí ele diz, assim cuidamos de esclarecê-los, né? Esclarece as pessoas, reeduca as pessoas, tipo assim, não joga lixo no lugar, né? Tenta manter o local onde você vive de maneira mais limpa, ferva a água antes de beber, né? E todas essas coisas, né? Evite andar descalço pela lama, pelas aquelas coisas todas. Então, ele vai dizendo, né? Assim, cuidamos de esclarecê-los e reeducá-los quanto possível, encaminhando-os a outros setores onde se podem beneficiar, recuperando-se com maior segurança. Aí ele diz, somos partidários das modernas técnicas da psicossomática, ora em aplicações tímidas entre os colegas encarnados, né? Mas ele diz que tem amplas possibilidades futuras. Aí ele diz, pelos conhecimentos que dispomos no nosso campo de realização, melhor avaliamos sobre os resultados providenciais da psicoterapia, né? Talvez aqui fosse um período em que esse tratamento estava iniciando ainda, né? Porque esse livro aqui, essa narrativa que talvez fosse mais ou menos meados do século passado, alguma coisa assim, né? Então, falamos dos resultados providenciais da psicoterapia em quaisquer patologias que defrontemos. Ele diz, os nossos clientes, né, os pacientes, desse modo, além da assistência espiritual, né, que passam a receber desde a primeira consulta, né, aí ele diz que companheiros do plano espiritual também anotam, né, os contatos, né, a resistência dessas pessoas e continuam atendendo eles depois. Eles vão ao posto de saúde, os amigos espirituais que lá estão atendem juntamente com os médicos e depois ele diz, anotam aí, né, anotem suas agendas de ação externa e visitam-nos nos lares, dispensando-lhes o concurso espiritual, ou seja, o tratamento espiritual é recebido nas casas das pessoas. Olha que coisa linda, né? O plano espiritual atende lá na clínica e depois anota lá, vou tratar dessa pessoa também na casa dela. E aí vão, né, prosseguindo o atendimento espiritual na casa da pessoa. Aí ele diz, eles são induzidos pelos nossos médicos encarnados, né, ao tratamento acadêmico, né? Obviamente tem que tomar um remédio, como é natural, mas também a mudança mental de atitude perante a vida. Olha que legal, né? São induzidos, porque isso é o grande lance, é o que Jesus sempre falou, induzidos pelos nossos facultativos encarnados ao tratamento acadêmico, como é natural, mas também a mudança mental de atitude perante a vida. Quantas pessoas, né, têm uma vida desregrada, ou quantas pessoas são extremamente, digamos assim, desiludidas com a vida, não tem nem ânimo para viver. E essa falta de vontade de viver facilita, né, a que a doença se instale e que ela progrida rapidamente. Porque se você não deseja viver, né, a pessoa realmente ela meio que se entrega, né? Aí ele diz, nem todos se recuperam, né? Bem se depreende, porque saúde e doença constituem um binômio normal
da realidade biológica. E como a morte é a etapa final do corpo, ninguém se eximirá, né, da morte. Todavia, podemos e conseguimos diminuir a carga das aflições e doenças com especialidades nos que se fazem dóceis às instruções recebidas e à prescrição médica que lhes é recomendada. Olha que legal, né? Então, ele diz que nem todo mundo, obviamente, né? Nem todo mundo vai se recuperar, né? Vai se recuperar, né? Mas, né? Aqueles que seguem as orientações dos médicos da Terra, né? Que mudam a sua maneira de ser e tudo mais, são aquelas pessoas que têm maior chance de mudança. Aí a gente vai lembrar do caso do Argos, né? O Argos estava naquela tuberculose fortíssima, né? Que ele ia desencarnar, recebeu a moratória e recebeu também a orientação, né? De que ele teria que mudar a sua maneira de ser, a sua vida, né? Porque ele chegou naquele ponto porque ele tinha uma vida extremamente desregrada. Aí recebeu aquela chance, né? Aquela moratória de mais 5 anos, mas mudou de vida, pelo que nós lemos, não, né? Ele continuou nas mesmas coisas, né? Fazendo as mesmas coisas. Não melhorou a sua maneira de ser em nada, até acho que piorou um pouquinho, né? Começou a ficar muito encostado, né? Sem querer fazer nada, num ócio total, se desculpando de ser doente, aí aproveitar para não fazer nada. Então, ele coloca aqui bem claro, né? Podemos e conseguimos diminuir a carga das aflições e doenças, com especialidade nos que se fazem dóceis, né? Nos que se fazem dóceis às instruções recebidas e à prescrição médica que lhes é recomendada. O Argos fez isso? Não, né? Ganhou aquela ajuda toda, mas não fez nada que era esperado que ele fizesse, né? Vamos lá, continua aí, Onice. Ato contínuo levou-me a acompanhar uma consulta clínica e explicou-me: este paciente é alcoólatra inveterado com um processo de cirrose hepática em desenvolvimento. Pode-se-lhe perceber o entumecimento da glândula mista com drenagem descontrolada de bilis, perturbando-lhe o metabolismo geral. Adicione-se ao distúrbio orgânico a obsessão de que padece, em face da presença contínua e vingadora de antigo comparsa a quem enganou, e temos um quadro de difícil recuperação. Apesar disso, envidaremos esforços para atenuar os efeitos do problema grave de que ele não se apercebe, tentando inculcar-lhe a ideia de maior esforço na luta contra a bebida, a que vai levado pelo adversário, tendo a vida física um pouco ampliada a benefício próprio. Observemos o que sucede nesta sua primeira consulta. Olha que interessante o que ele está falando aqui, né? Vai observar um paciente. Aí é um paciente que é alcoólatra, um alcoólatra inveterado, que já está com problema de cirrose se desenvolvendo nele, né? Mas que já está causando problemas, né? Ele diz aqui um distúrbio orgânico que tá perturbando ele de uma maneira geral, né? E aí o que acontece? Ele fala aqui, além disso, ele tem também um processo obsessivo, né? De um comparsa do passado que ele lesou, né? E aí esse comparsa quer se vingar dele e fica o induzindo a beber cada vez mais, né? Então, observe o que acontece, né? Ele diz que mesmo nessa situação, né, apesar disso tudo, é um alcoólico inveterado, não se esforça por nada, tem um obsessor do lado dele, né? Não tem o menor interesse em mudar de vida. Ele diz, apesar disso, envidaremos esforços para atenuar os efeitos do problema grave de que ele não se dá conta, né? Tentando inculcar-lhe a ideia de maior esforço na luta contra a bebida. Ou seja, a espiritualidade vai ajudar no sentido de fazer com que esse homem se esforce mais para deixar de beber, né? Então, vamos lá, continuando. Notamos que a entidade inimiga que a ele se imantava
Sendo consciente do esforço que levava a cabo, ao perceber que o médico ia examiná-lo, deslocou-se agressiva e tentou influenciar o facultativo, como a querer perturbá-lo na conclusão do diagnóstico. Porque este se encontrasse assessorado por operoso cooperador da equipe de Dr. Disseu, o celerado não encontrou ressonância no seu intento. E porque um enfermeiro de plantão fosse convocado à assistência espiritual ao cliente, aquele espírito rebelde e renitente no mal retirou-se indisposto e blasfemador. Olha que coisa interessante que nós temos aqui, né? Quando o obsessor viu, o homem ainda não tem um diagnóstico de cirrose. A cirrose está se desenvolvendo. Ele não tem ainda essa informação. Mas ele está se sentindo mal, tanto que foi ao médico, né? Quando o médico foi examiná-lo, o que o obsessor fez? Não, eu vou atrapalhar esse diagnóstico aqui, eu vou atrapalhar a cabeça do médico para que ele não dê o diagnóstico correto, né? Ou para que ele não consiga ver que tem uma cirrose aqui. Aí o cara, né, vai continuar bebendo até um ponto que não vai ter mais jeito, né? E aí ele se aproxima do médico na tentativa, né, de embaralhar a cabeça do médico e impedir o diagnóstico. Gente, olha isso, né? Olha isso, como é que nós, né, vemos, às vezes, muitos casos de pessoas que já fui a vários médicos, nenhum deles consegue identificar o que eu tenho, né? Ou recebi um diagnóstico e não era nada daquilo, né? E, às vezes, o diagnóstico errado já meio que atrapalha o atendimento da pessoa, uma série de situações. E a gente vê que isso pode ser fruto de uma influência espiritual, né? Que, para atingir o paciente, o obsessor vai ao médico, atrapalhando nele o desempenho das suas atividades. Mas nós vamos olhar também que, se o médico, né, for alguém realmente devotado ao bem, né, uma pessoa que se preocupa em manter a sua, digamos assim, a sua vibração alta, né? Mesmo que inconscientemente, mas que seja alguém que trabalhe realmente por amor, ele dificilmente vai ser envolvido, porque ele vai ter a proteção também dos amigos espirituais, né? Então, ele diz aqui, porque esse se encontrasse assessorado, ou seja, o médico estava assessorado pelo cooperador da equipe do Dr. Disseu, né? O obsessor não conseguiu encontrar ressonância no médico, ou seja, o médico não captou, né, aquelas coisas que o obsessor podia estar falando para atrapalhar o diagnóstico, para embolar a cabeça do médico, fazer que ele desse um diagnóstico errado. E ele diz também, e porque o enfermeiro de plantão fosse convocado à assistência espiritual ao cliente, né? E aí o que aconteceu? O obsessor não conseguiu atrapalhar o médico, porque o médico estava bem amparado, né? Chegou também um enfermeiro, e aí o obsessor saiu logo porque ele ficou irritado, porque ele não conseguiu o seu intento, né? Então, é muito interessante que a gente vai observando várias situações aqui, né? A proteção do médico, né? Que é o amparo segundo a sua maneira de agir, a sua forma de trabalhar, né? Ele não fica sujeito a essas interferências. A gente observa isso, a gente observa que pode ocorrer influência no médico em si. Já vi na literatura, eu não me lembro qual foi o livro que eu li recentemente, e que uma pessoa tinha um comportamento errado, um certo desvio de conduta, e aí ele foi ao psicólogo, e o psicólogo, influenciado por um obsessor, falou para o paciente, isso é normal, todo mundo faz isso, não tem problema não. E era um desvio de conduta, né? Que o psicólogo acabou dizendo que não tinha importância, porque o obsessor sugeriu para ele que não tinha importância, quando obviamente tinha, né? Então, assim, são bem complicadas as coisas, gente. É a tal história, né, gente? Nós estamos cercados de testemunhas, como dizia o apóstolo Paulo, né? Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, os espíritos estão aí o tempo todo, e nós precisamos estar muito atentos, né? Vigiar bastante para que não sejamos, né, vítimas da influenciação menos feliz de espíritos, né,
mais atrasados. É pela nossa maneira de ser, pelos nossos pensamentos, né? Por aquilo de bom que nós fazemos, é que a gente vai atrair bons espíritos para a nossa área de ação. E vamos, então, ser influenciados pelos bons. E os maus não terão influência sobre nós. Mas isso aí é trabalhinho de casa de cada um, né? De cada um de nós. Vamos lá, continua aí, Ironides. Bem, deve ser por isso que a gente vê hoje, cada vez mais, a dificuldade de se conseguir um diagnóstico para os nossos problemas. É interessante a gente saber disso, né? Porque isso se agrava cada vez mais. São anos e anos que nós ficamos de médico em médico para conseguir um diagnóstico. E é difícil, porque não tem uma resposta e fica naquela indecisão, e você tem que lutar 30, 40 anos para conseguir um diagnóstico. Outro dia, eu fui a uma clínica para esclarecer um problema que supunha que era de alergia. Nariz, tinha crises alérgicas, isso desde os 30 anos. E foi a vida inteira, né? Atrás e tal. E agora, depois de 40 anos, é que o médico da clínica disse, olha, agora a gente tem a condição de definir o diagnóstico. E disse, o seu problema não é alergia. E escreveu tudo no papel. É sinusite não alérgica. Eu disse, finalmente, né, depois de 40 anos, ela disse, mas a senhora há de convir que hoje tudo melhorou, as condições de, não é? As condições hoje são outras, né? De 20, 30 anos atrás, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Eu disse, sim, com certeza. E eu sou da área de saúde, então, com certeza, não resta dúvida disso, mas ele está falando aqui que também tem esse lado, esse outro lado. Né? Então, a gente tem que reunir vários fatores, Eunice, olha só. Nós temos que reunir, né? O atraso da ciência no momento em que está sendo feito o diagnóstico, né? E aí a pessoa ainda não tem nenhuma informação a respeito daquele mal e, por isso, não consegue diagnosticar, né? Vamos nos lembrar que no início do século XX, né, milhões de pessoas morreram de gripe, né? A tal gripe espanhola, né? Que a pessoa não sabia nem o que era aquilo, né? Justamente. Então, a gente pensa, nossa, é um absurdo morrer de gripe, né? Mas milhões de pessoas morreram de gripe. Então, você tem o atraso da ciência, você tem, né, uma possível influência espiritual de algum obsessor que esteja prejudicando, né, a cabeça do médico, o tirocínio do médico para que ele dê uma posição, e você tem também o fato de que o doente, muitas vezes, também não colabora, sob o ponto de vista que também não está em boa sintonia, né? Também não está em boa sintonia. Ou vá ao médico, mas não faça o que o médico recomenda, né? Como ele disse aqui também. E aí ele não tem o remédio do médico, o remédio da terra, não faz efeito, e o do plano espiritual também não faz. Aí a gente vai lembrar que Jesus já nos recomendava há mais de 2000 anos, vá e não peques mais, se não quiseres que algo pior te aconteça, né? Então é muito interessante quando a gente vai observando, né, esses detalhes e vai juntando as peças do quebra-cabeça, né? A gente vai juntando as peças. E é muito, muito legal. Bom, a amiga está falando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Foi muito do merecimento do doente para ter esse tipo de atendimento pela espiritualidade. Com certeza, e ele fala isso aqui, Miriam. Ele fala aqui, olha, nem todos se recuperam bem, né? Porque saúde e doença constituem um binômio. Todavia, podemos e conseguimos diminuir a carga das aflições e doenças com especialidade nos que se fazem dóceis às instruções recebidas e à prescrição médica que é recomendada, né? Ou seja, se você, como doente, né, você se posiciona de uma maneira positiva, a coisa também fica mais fácil. Aí pensa naqueles doentes que são extremamente agressivos, né, revoltados, que estão no hospital recebendo todo o tratamento
e são grosseiros com os médicos, grosseiros com as enfermeiras, como se as pessoas tivessem culpa deles estarem doentes. Quantas pessoas são assim? Né? Quantas pessoas são assim? Eu tenho um amigo que a irmã dele desencarnou de câncer. E a irmã dele, durante o período em que esteve internada com câncer, ela era terrível. Né? Ela era terrível com todo mundo que se aproximava dela. Né? Com os médicos, enfermeiros, era tão revoltada que ela queria descarregar sua raiva, sua revolta em todo mundo, inclusive nos familiares também. Então, você veja como esse espírito, né? Como esse espírito dificultou muito o tratamento e qualquer ajuda que pudessem querer dispensar ela. Né? Porque ela estava muito revoltada, muito agressiva. Né? Então, é muito complexo isso. Muito complexo. Eu tive um amigo também que ele, muito jovem, acho que ele estava com 21 anos, ele se descobriu doente renal, e tinha que fazer hemodiálise. Só que ele disse, eu não vou fazer, eu não quero fazer isso, não quero fazer. E aí, obviamente, desencarnou muito rápido. Muito rápido. Tipo assim, coisa de poucos meses, porque ele se recusou a fazer o hemodiálise. Então, se você tem um paciente, um doente, que dificulta as coisas, aí é tudo muito complicado, né? Você não consegue ajudar nem no plano material e muito menos no plano espiritual também. Né? É uma coisa assim muito, muito complexa. Continua daí, Ronide, vamos lá. Bem, ficará à saída, aguardando seu hospedeiro, esclareceu-me o diretor. E por que não foi impedido de entrar? Inquiri com curiosidade sadia. Porque não usamos de violência, prosseguiu o espontâneo. Olha que interessante aqui, né? O obsessor daquele doente, daquele alcoólatra, não foi impedido de entrar e a espiritualidade não usa de violência. Não pediu que ele entrasse. Olha isso, continua aí. Porque não usamos de violência, prosseguiu espontâneo. Ao passar pelas barreiras vibratórias, foi-lhe concedida a oportunidade de beneficiar-se com os recursos aqui existentes. Não se sentindo bem com as vibrações ambientes, ele próprio se evadiu. Há sempre oportunidade para quem deseja a renovação, a paz. E o que acontecerá com o paciente? Voltei a indagar, após ser atendido e retirar-se. Sem qualquer enfado, o médico considerou. Depende da atitude mental que ele conduza. Como não ignoramos, o pensamento gera energias que carregam cargas vibratórias de acordo com o teor moral de que se revestem as ideias. Se o nosso enfermo mantiver os estímulos superiores que está a receber e as orientações que lhe serão ministradas pelo clínico, não sofrerá a interferência psíquica do antagonista, que atua em faixa de baixa frequência mental. Este permanecerá à espreita até que encontre uma oportunidade de revinculação, o que somente pode ocorrer se houver aquiescência do encarnado. Mantendo-se este nas ideias positivas e agasalhando o otimismo, se movimentará cada vez mais em canais vibratórios que o colocarão imune à perturbação, passando a sintonizar com outro gênero de ondas, nas quais se encontram campos de vida propiciadores de bem-estar, fazendo jus à melhor assistência espiritual. É da lei que querer é lograr, desde que se saiba o que se quer e se mantenha firme o desejo por consegui-lo. Nunca falta apoio a quem almeja por ascensão. O inverso é também verdadeiro. Gente, olha que texto brilhante aqui. Né? Olha que coisa maravilhosa que ele está colocando aqui. Né? O Manuel Filomeno vem e pergunta, né? O que vai acontecer com o paciente? Por quê? Porque ele explica, né? Explicou primeiramente que o obsessor não foi impedido de entrar, que podia ser que ele entrasse ali, né? Gostasse do ambiente e até se modificasse. Mas o que aconteceu? As vibrações positivas do ambiente incomodaram o obsessor e ele saiu fora. Ele saiu fora e ficou esperando lá do lado de fora, né? Quando a sua vítima saísse do atendimento.
E aí vai o Manuel Flamengo e pergunta: o que vai acontecer com o paciente? O obsessor está lá fora, né? Entrou, mas saiu. E o paciente, o que acontece? Aí olha o que ele fala. Depende da atitude mental que ele conduza. Olha a importância, né, da nossa atitude na nossa cura. Não apenas na cura, mas em tudo na vida, né? O nosso pensamento, ele diz: como não ignoramos, o pensamento gera energias que carregam histórias de acordo com o teor moral de que se revestem as ideias. Então, se você tem pensamentos, né, elevados, ideias elevadas e tudo mais, você vai gerar toda uma ambiência positiva, toda uma carga energética positiva e salutar à sua volta. Mas se você é uma pessoa que vive pensando mal dos outros, que vive pensando coisas assim, baixas, né? Coisas ruins, nossa, seu acompanhamento espiritual é terrível. E as vibrações que você emana também são horrorosas, né? Uma vez eu li um livro em que dizia assim que as pessoas, se você olhasse, né, as vibrações das pessoas na rua, a maioria delas emanava uma cor pardacenta, né, das suas mentes e dos seus corpos, fruto dos seus pensamentos, das suas atitudes. Gente, ganância, inveja, ciúme, né, arrogância, tudo isso vai criando toda uma atmosfera negativa, né? Uma psicosfera negativa e pesadíssima para cada um de nós. É por isso que fala que a psicosfera do planeta Terra é muito pesada, porque são milhões de pessoas, bilhões, aliás, de pessoas emanando. E a grandíssima maioria, em virtude de sermos um planeta de provas e expiações, a grandíssima maioria daqueles que aqui habitam emitem energias nocivas, pensamentos nocivos, né? Pensamentos nada edificantes. E aí ele diz, né? Depende da atitude mental que ele conduza. Como não ignoramos, o pensamento gera energias, pensamentos geram energias que carregam cargas vibratórias de acordo com o teor moral de que se revestem as nossas ideias. Se eu tenho ideias moralizantes, moralmente elevadas, nossa, minhas energias vão ser maravilhosas. Mas se eu tenho ideias moralmente baixas, né? Obviamente que as energias serão baixas também. Aí ele diz: se o nosso enfermo mantiver os estímulos superiores que está recebendo, ou seja, ele está recebendo boas vibrações, ele está recebendo energias positivas. Se ele conservar aquele clima de energias positivas, lembra que ele falou que eles iam estimulá-lo a ter mais força para deixar de beber? Né? Então, ele está recebendo energias positivas no sentido de lutar contra o alcoolismo, né? E ele diz: se o nosso enfermo mantiver os estímulos superiores que está a receber e as orientações que lhe serão ministradas pelo médico, ele não vai sofrer interferência psíquica do seu obsessor, né? Que atua em faixa de baixa frequência mental. Né? Ou seja, a partir do momento que o obsidiado, né, que o enfermo começar a pensar coisas mais elevadas, o obsessor vai perder a sintonia com ele. Porque o obsessor está em faixa vibratória mais baixa. Né? E aí ele começa a pensar em coisas boas, ele começa a pensar em cura, ele começa a pensar em deixar de fumar, de beber, isso e aquilo, ele muda a frequência. E a partir do momento em que ele muda a frequência, muda a sintonia, o obsessor começa a ter dificuldade. Né? Porque nós sabemos que o grande lance entre obsessor e obsidiado é a sintonia, que existe entre eles. Porque quando não existe sintonia, o obsessor não consegue. Né? Se o obsessor quiser vir convencer uma pessoa que não bebe absolutamente nada, um obsessor qualquer, resolver convencer uma pessoa a beber, ela vai ver que coisa louca, que pensamento louco que eu estou tendo aqui. Eu não gosto de beber, não bebo nada, por que eu vou beber? Não tem sintonia. Não tem sintonia. Mas se a pessoa já gosta, né, ela vai, realmente, uma boa ideia que eu tive aqui, né? 51, boa ideia. Né? E vai que vai. Né? E ele diz: este permanecerá à espreita
Aí o obsessor vai ficar ali, ó, dando bote, né? Pronto para dar o bote, da vigia. Este permanecerá à espreita até que encontre uma oportunidade de revinculação. Ou seja, as escorregadas que a gente dá, né? Se aquele alcoólatra der uma escorregada, o obsessor dá um bote, né? Até que ele encontre uma oportunidade de revinculação, o que somente pode ocorrer se houver concordância do encarnado, né? Mantendo-se se o encarnado se mantiver nas ideias positivas e agasalhando o otimismo, né, o otimismo dentro dele e tudo mais, ele se movimentará cada vez mais em canais vibratórios que o colocarão acima, imune à perturbação do obsessor, né? Passando a sintonizar com outro gênero de ondas vibratórias. Não estará mais na mesma sintonia, né? Que ele diz aqui, nas quais se encontram o quê? Campos de vida propiciadores de bem-estar, fazendo, então, jus a uma melhor assistência espiritual. Por quê? Porque a espiritualidade também, ela está ali te assistindo. Se você corresponde, né, às orientações, a espiritualidade vai te fortalecer cada vez mais. Vai ser a espiritualidade que está do seu lado, falando, e você não está nem aí, ela não vai perder tempo com você, não, porque alguém queira ouvi-la. Isso ocorre até mesmo com o nosso guia espiritual. Se o nosso guia espiritual nos orienta, e a gente não ouve nada o que ele diz, faz exatamente o contrário, ele também se afasta, tá? Ele também se afasta. Ele se afasta e deixa você aí por sua conta. No momento em que você quebrar sua cara, né? E aí pedir ajuda, pedir que ele ajude o seu amigo espiritual, né? Orar e tudo mais, aí ele volta. Mas ele bate, ensina, e você bate na mesma tecla o tempo todo. Para você mudar de conduta. Você não muda, ele te deixa. Entendeu? Então, é muito, muito interessante a gente observar isso aqui, né? Esse capítulo está muito rico, né? Muito rico em orientações com relação às nossas enfermidades. Como nós somos responsáveis pelo surgimento de enfermidades e, da mesma forma, como nós também podemos ser responsáveis pela nossa cura, pela nossa autocura, né? Já que o meu comportamento resultou em enfermidades, eu posso mudar o meu comportamento e ter o quê? Conseguir a minha cura, né? Então, é muito, muito interessante isso. Tem muita coisa boa aqui para a gente aproveitar, né? Foi muito rico esse nosso estudo de hoje. Ok? Bom, nosso tempo terminou. E vamos aproveitar e fazer a nossa prece, né? De agradecimento e encerramento. Vou pedir para a Eronice fazer para a gente. Eronice, querida, por favor. Deus, Pai de infinito amor e justiça, amado Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham nesse estudo, que estão presentes em nossas vidas, somos gratos por mais esta tarde de paz, que pudemos continuar aprendendo, nos instruindo e elevando o nosso discernimento da realidade que nos envolve, que se move em torno de cada um de nós. Continuamos agradecendo por tudo que recebemos, mas continuamos também pedindo sempre a proteção, a assistência, para que possamos fortalecer a coragem, a força e a fé que fortalece a nossa esperança no futuro que nos aguarda, porque nós sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Obrigada, Senhor, por tudo. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, né? E assim, minhas irmãs, meus irmãos, e todos que estão aqui conosco agora, né? Estamos por encerrado nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, livro Painéis da Obsessão.
Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.